câmera e ação social. É o que o projeto Nós do Cinema oferece a jovens de baixa renda. A socialização através da sétima arte. E aí, Júlio, beleza? Tudo ótimo, tudo beleza. Diz pra gente, como que surgiu o Nós do Cinema? Na verdade é uma longa história, mas eu vou tentar resumir. Foi logo depois do filme Cidade de Deus, os ex-atores que eram predominantemente negros, que não é o meu caso, e outros, a maioria de classes sociais baixa renda, não se viam com uma grande projeção nos meios audiovisuais, porque não tem uma inclusão muito grande. Então uma das maneiras que os diretores, e não só os diretores, como os próprios ex-atores ou atores, eternamente, decidiram para continuar trabalhando com o cinema seria através da técnica. Então nós tivemos aulas teóricas e prática, e depois algumas pessoas que estavam nesse processo resolveram fundar uma coisa, tentar, por achar interessante essa possibilidade que estavam tendo de estar se profissionalizando e tal, e de estar tendo acesso a uma cultura, a uma arte tão elitizada, de certa forma, a gente começou a pensar que seria muito legal que pudesse transmitir isso para outras pessoas, através de uma filosofia básica que é da troca, assim, troca de experiência. E aí a gente resolveu fundar o Nós do Cinema. Quantas pessoas o projeto atende e qual é a carga horária, qual o tempo de duração do projeto em si? Olha, na verdade, assim, a gente tem 2 projetos, quer dizer, tem muitos projetos, porém, talvez os 2 mais evidentes no momento, que são os projetos internos e os projetos externos. Aqui no Nós Cinema a gente tem, na média, acho que, se eu não me engano, de 60 pessoas estudando. São 3 turmas e tal, e cada um está num nível diferenciado. E em projetos externos, às vezes tem 3 turmas ou mais, e aí as turmas são maiores. Então, no geral, o Nosso Cinema acaba atendendo bastante gente ao mesmo tempo. O formato esse ano, a gente está tentando fechar um ciclo de 4 meses e 15 dias. Então, um ciclo menor. Isso por ano? Isso não, talvez por semestre. A gente começa com esses 4 meses e a gente tem a pretensão de continuar depois, só que existe um ciclo básico, teoricamente, que se inicia e termina em 4 meses, entendeu? E depois começa outro. Deixa estoporar todo mundo afora. Sempre foi assim. Cedo, seu cachaceiro. Chegou cedo pra ir embora, porque tudo que é teu tá aqui arrumado, ó. Porque eu sou tua mulher, eu quero respeito. Toma aqui, ó, tu gosta de rua? Tu vai morar aí na rua, eu tô cansada de lavar e passar pra vagabundo. Eu tô aqui no núcleo de produção do Nós do Cinema e vou trocar uma ideia com o Dom, que é coordenador desse núcleo. Como é que funciona o núcleo de produção do Nós do Cinema? É um núcleo que gera uma certa renda para o Nosso Cinema, é onde a gente consegue fazer vídeos institucionais, publicidade, videoclipes, toda a parte de produção assim, de audiovisual, de filmes e de documentários, todo esse tipo de coisa passa por esse núcleo. Assim. Ele funciona com os contatos, as pessoas procuram a gente, fazem contato, contratam o nosso trabalho ou não, ou simplesmente pedem algum filme, algum resultado, e a gente, acreditando na proposta, a gente resolve, a gente decide se a gente faz os filmes ou não, tudo coletivamente. E quem são esses clientes que procuram o serviço do Nós do Cinema? São empresas que precisam de vídeos institucionais, são outras ONGs que também têm uma carência muito forte nessa área, assim, né, de ter um vídeo que mostre o que é o seu trabalho. E são documentários também particulares, assim, individuais, as pessoas que têm uma ideia na cabeça e querem sair por aí com uma câmera na mão para poder fazer esses vídeos. Quem são esses meninos que participam aqui do projeto? De onde eles vêm? Como que é feita essa seleção, esse recrutamento para poder estar participando aqui do Nós do Cinema? Tá, os jovens que estão aqui dentro são dos mais variados pontos do Rio de Janeiro, na verdade. A gente tem gente de São Gonçalo, tem de Niterói, tem da Baixada Fluminense, tem de tudo quanto é a área do Rio de Janeiro de modo geral. Predominantemente, eles são vindos de áreas de baixa renda. Então, muitos moram dentro de comunidades mesmo, em favelas, outros moram em bairros pobres. E são jovens que, de modo geral, estão estudando na escola e vêm para cá através de um processo de seleção que é feito. Eles, na verdade, ficam sabendo do nós pelos mais variados meios, e esse é um, por exemplo. Como é o processo de seleção? O processo de seleção, eles vêm aqui, tem entrevista, então é avaliado um pouco o perfil deles, não só em relação ao perfil deles, em relação à nossa proposta,
para eles e em relação à proposta deles para a gente, porque no final das contas é uma grande troca. Então a gente faz uma avaliação socioeconômica, sociocultural, em relação a interesses mesmo, para saber se a pessoa que está vindo, talvez muitas das vezes até através do impulso, né, se o que a gente propõe aqui é o que realmente possivelmente vai interessar a eles. Então muitos deles são selecionados, alguns não. Tem teste de habilidade? Como é que é isso? Não, de habilidade específica não. Na verdade, a gente tem aqui gente que já teve algum tipo de experiência com audiovisual, algumas pessoas que participaram de alguma oficina, de algum curso específico, mas a maioria absoluta dos novos alunos são pessoas que nunca tiveram contato e muitos deles que nunca tiveram acesso, por exemplo, ao cinema especificamente. Não à TV, obviamente, mas principalmente ao cinema, que tiveram muito pouco contato, foram poucas vezes ao cinema e eles passam a participar mais desse universo mais aqui dentro, entendeu? E aqui passa a ser uma porta de entrada onde eles começam a descobrir o cinema não só como espectadores e também como produtores, entendeu? Há quanto tempo você está aqui no Norte Cinema? 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E aí você que escolheu que a tua área você queria trabalhar com edição, é isso? A princípio nós aprendemos um pouco de tudo, um pouco de câmera, de edição, de roteiro. E com o tempo você vai na área que você acha que se encaixa melhor, né? Aí eu gostei de edição e tô aqui. E aí, tá se saindo bem? Acho que sim, né? Espero que sim, né? Tem que ficar pronto, né? E muito trabalho? Muito, muito, muito. Relação total. As pessoas quando vê tudo prontinho não sabem que o processo é difícil pra caramba, né? Eu via lá no cinema e achava que era fácil. Agora fazer aqui é difícil pra caramba. Ó, meses fazendo, direto. Pois é, mas tá mandando bem, não tá? Estou. Tudo que eu sei do cinema, eu aprendi no Norte Cinema. Tipo, eu costumo brincar, não é nem verdade, mas eu costumo brincar que antes de vir pro Norte Cinema eu tinha ido no cinema 2 vezes, que foi ver Tartarugas Ninja e O Exterminador do Futuro. E depois eu aprendi muita coisa, assim, aprendi a fazer roteiro, aprendi bons roteiros, não iguais os do filme que eu citei, mas aprendi a fazer roteiro, aprendi a operar som, tô aprendendo a mexer na câmera, na edição e desenvolver projetos e tudo mais. E tudo isso eu agradeço assim, ao Norte Cinema. Foi o Norte Cinema que me ensinou, logicamente que contando com uma força de vontade interna minha, né, cara? Porque ninguém empurra conhecimento na cabeça de ninguém. Essa pessoa que tem que correr atrás e buscar esse conhecimento. Ribeiro.